Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos iniciar um novo assunto. Lembrando que esse assunto, falando sobre as habilitações do curso de biomedicina, elas estarão presentes na segunda avaliação, tá certo? Quando a gente menciona a questão dessas habilitações na biomedicina, ao olhar, por exemplo, os sites do Conselho Federal de Biomedicina ou de algum conselho regional, vocês verão que tem uma quantidade considerável de habilitações em que o biomédico hoje ele pode atuar. Lembrando que essas habilitações elas passam por reavaliações, até mesmo pelo próprio Conselho Federal de Biomedicina, considerando a questão do mercado de trabalho, essas exigências do mercado de trabalho, que ela pode adquirir novas habilitações, novas competências para o biomédico poder atuar, ou até mesmo atualizações dessas habilitações, atendendo essas demandas do mercado, ou até mesmo alguma outra diretriz em relação à atuação de algum outro curso, que acontece com a questão do médico, que às vezes tem algum tipo de embate em relação ao biomédico em alguns tipos de habilitações. Então, de vez ou outra, isso acontece no Conselho Federal de fazer uma revisão dessas habilitações, levando em consideração todos esses detalhes. E aí vem a seguinte pergunta: será que existe mesmo um perfil para você poder trabalhar na biomedicina? Já se fez essa pergunta? Se você tem esse perfil, será que eu me encaixo no curso de biomedicina, dentre essas habilitações, será que tem alguma que eu realmente me encaixo? Ou será que o curso todo aí, que eu estou iniciando esse curso, será que todas essas expectativas que eu espero pelo curso e também atuar como biomédico, será que eu me encaixo nesse perfil exatamente que é exigido? Bom, vamos avaliar algumas coisas. O que é exigido nesse perfil do profissional biomédico especificamente? Buscar justificativas para os fatos. Então, são apresentadas algumas situações em que você vai precisar procurar investigar aquelas situações, aqueles fatos, para saber se eles são verdadeiros ou não. É que nem a história das fake news, né? Você tem que investigar se aquela informação que você está recebendo é verdadeira ou não. No caso de nós, biomédicos, então nós estamos o tempo todo buscando justificativa para algum fato. Por isso que o profissional biomédico ele é muito bem inserido no campo da pesquisa clínica, porque a gente sempre se faz uma pergunta: mas será que realmente isso pode acontecer? Vamos pesquisar, vamos trabalhar em cima dessa ideia, dessa hipótese e ver, né, o que vai acontecer, quais são os dados que eu vou obter por esse tipo de pesquisa. Então, esse perfil, essa pergunta, você sempre tem que se fazer. Será que eu estou me fazendo essa pergunta necessária? Será que eu estou o tempo todo fazendo perguntas? Será que eu estou o tempo todo me instigando a sempre procurar justificativa para qualquer fato que me apareça dentro da área da saúde ou da área mesmo da biologia? Então é por onde a gente tem que começar a se perguntar se realmente você está dentro desse perfil. Ser metódico, cauteloso e organizado. Isso aqui é crucial para quem trabalha na área biomédica ou na área de ciências biomédicas. Você precisa ser metódico, você precisa seguir as regras. Se diz que é para você pipetar 100 microlitros, você precisa pipetar exatamente este volume. Não dá para pipetar acima de 100 ou abaixo disso, porque senão você vai estar provocando algum tipo de erro na análise de alguma coisa, por exemplo. Cauteloso significa que você precisa ter cautela na hora de realizar qualquer tipo de exame, teste ou até mesmo uma pesquisa bibliográfica. Então você precisa ser bastante cauteloso na hora de fazer qualquer tipo de análise. E organizado. Então a organização também é primordial. Então se você tem um local de trabalho organizado, então fica muito mais fácil de você não só achar as coisas por conta da organização, mas isso acaba permitindo que você tenha uma visão geral do que está acontecendo ali naquele momento, já que está tudo bem organizado, então você consegue visualizar algumas coisas que podem acontecer durante a análise de análise de alguma coisa, durante algum experimento que você vai realizar ao longo da sua vida acadêmica. Ter um conhecimento básico de pelo menos um idioma. Bom, esse conhecimento aqui é algo que deve se investir, é um futuro que você deve investir. No caso,
na vida acadêmica, a maioria dos artigos científicos eles estão publicados na língua universal, que é o inglês. Então, se você tem o conhecimento básico de inglês, então isso já te ajuda bastante a entender, pelo menos, os artigos. Os mais atuais de algum determinado assunto, todos eles estão publicados em inglês. Então, você precisa, pelo menos, ter o conhecimento de um idioma, que pode ser o inglês. Mas tem muitos artigos que também são importantes e estão publicados em outra língua, que é o espanhol. Então, você também pode estudar uma segunda língua ao longo desse curso de graduação, se você tiver interesse, para poder ter esse conhecimento básico de pelo menos um idioma. Lembrando também que a maioria dos programas que nós utilizamos na área de análises clínicas, eles estão justamente nessa língua do inglês. E trabalho em equipe. Se você consegue trabalhar em equipe, você consegue trabalhar com várias pessoas, até mesmo com a questão da liderança dessa equipe, então se você está atendendo todos esses requisitos, então você está dentro desse perfil que é o profissional biomédico, tá? É juntar todas essas informações para saber se você realmente se encaixa neste perfil específico que é trabalhar com a biomedicina. E as habilitações? Bom, as habilitações, nós temos hoje em torno de cerca de 36 habilitações para a área de biomedicina. E cada dessa habilitação, dependendo do tipo de habilitação, você vai precisar realizar algum tipo de especialização para você poder obter um certificado e o conhecimento específico para você poder atuar naquela área. Lembrando que se você fizer várias especializações, se você quer atuar em todas essas especializações, você precisa submeter essas especializações para análise no Conselho Regional de Biomedicina, para que a sua carteira de profissional biomédico ela esteja atualizada frente a essa habilitação. Se não, o que pode acontecer? Você pode receber uma multa por não estar fazendo o exercício legal da profissão. E vamos começar pela primeira habilitação, que é a acupuntura. Bom, a acupuntura é uma cultura chinesa em que se utiliza o conhecimento não só da fisiologia, né, do organismo, do corpo humano, mas também alguns conhecimentos dessa cultura chinesa, conhecimento de chakras, para poder ser utilizado em diferentes tipos de finalidades. Vamos passar para esse próximo slide aqui, tá? Então, assim, nesse caso, como é uma cultura, uma medicina tradicional chinesa, então ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, ela é dita pela organização como um método de tratamento complementar, ela não substitui os métodos da medicina ocidental, mas ela complementa esses tratamentos. Então, a pessoa, no caso biomédico, que quer atuar na medicina oriental, seguindo esses princípios da medicina oriental, então ele precisa fazer uma especialização em acupuntura, para poder entender todos esses mecanismos dessa cultura, dessa medicina tradicional, associando isso com as manifestações fisiológicas e patológicas, para poder aplicar este conhecimento, tá? E aí vem outro detalhe. Quando a pessoa realiza esse tipo de especialização, o que compete especificamente para a atuação do biomédico? Então, ele pode atuar em consultórios, realizar tratamentos convencionais de saúde, ele pode atuar até mesmo na docência, ou seja, atuar como um professor em cursos de especialização e nas universidades que ofertam esse tipo de especialização em acupuntura, atuar em equipes de saúde, na questão de atividades complementares, e aí entra a parte do diagnóstico, da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares das Secretarias de Estado e também de autarquias que estão ligadas ao SUS. Ou seja, ao final, o biomédico ele pode atuar na área de acupuntura desde que ele respeite justamente estas competências dentro do que ele fez da especialização em acupuntura. Então, a acupuntura em si, ela tem essas resoluções, essas normativas, e determinando justamente
qual é a área de competência do biomédico, até que ponto ele pode atuar utilizando a medicina tradicional chinesa como um tratamento complementar à medicina ocidental. Então, para que o biomédico possa atuar, esteja habilitado especificamente, então ele tem que ter realizado algum curso de pós-graduação, que pode ser lato sensu ou escrito sensu, no caso aí, uma especialização ou a carreira acadêmica, o mestrado, por exemplo, o doutorado. E esses cursos eles têm de estar reconhecidos pelo MEC. Além disso, a pessoa que realmente quer atuar dentro dessa área da acupuntura, além de ter realizado esse curso de pós-graduação, ela ainda precisa realizar uma prova de título para receber o título de especialista em acupuntura, que aí ela pode ser e vai ser aplicada pela Associação Brasileira de Biomedicina. Essa associação brasileira, ela é interessante porque ela acaba realizando vários tipos de testes, provas de especialista, o título de especialista em determinada área, em que esse título de especialista ele tem um certo tempo de validade. Mas isso já atesta que o biomédico ele não só fez o curso, como ele tem todo o conhecimento necessário para poder atuar nesta área. Outro campo em grande crescimento, em franco crescimento, é a biomedicina estética. Então, nesse caso aqui, o profissional, qual é o objetivo dele estar trabalhando na estética ou com a biomedicina estética? Então, ele está relacionado com os cuidados do corpo, procurando ali a questão da manutenção da saúde, da beleza, do bem-estar. Então, tem alguns procedimentos ou vários procedimentos que o biomédico pode atuar, exceto alguns que são de competência do médico, que fez aí uma especialização na área de dermatologia, tá? Então, o que compete para o biomédico poder atuar nessa área da biomedicina estética especificamente? Então, ele pode atuar de maneira diferenciada dos outros profissionais a quem se refere aos esteticistas, tá? Porque diferente dos esteticistas, o profissional biomédico ele tem todo o conhecimento da questão da estratificação, da histologia, da derme, da ação de alguns tipos de fármacos, princípios ativos. O que mais? Ele tem o conhecimento da questão da fisiologia do organismo, a forma como aqueles fármacos serão absorvidos, a melhor forma de administração de fármacos. Então, tem todo esse conhecimento que vai ser aproveitado e aplicado para a área da saúde e da beleza. Aí, claro que, de acordo com esse conhecimento aí diferenciado, né, de uma maneira diferenciada, claro que nós precisamos respeitar a atuação de outros profissionais que trabalham também nesse mercado, que no caso aí são os esteticistas, até mesmo os médicos dermatologistas, respeitando o código de ética, os órgãos governamentais e as leis que estão em vigor, tanto a nível municipal, estadual, como federal. Então, a gente tem que obedecer todas essas ordens. Pode ainda desenvolver pesquisas e trabalhos em biomedicina aplicados à área de estética e tecnologias e outros procedimentos relacionados a essa área. A abrir ao biomédico novos e maiores campos no mercado de trabalho. Atuar como profissionais liberais em consultórios, clínicas especializadas e todas as demais empresas relacionadas à indústria do bem-estar e saúde. Além de estudar e lecionar nesses cursos relacionados com a área de atuação da biomedicina estética. Então, tudo isso compete ao biomédico. E aí, nós temos essas várias normativas e essas várias resoluções e essa normativa para justamente poder definir o campo de atuação do biomédico. Até que ponto o biomédico ele pode atuar para não justamente entrar ou até mesmo entrar em choque com a atuação do médico dermatologista. Então, a gente sempre tem que ter o cuidado em relação à biomedicina estética para saber até que ponto o biomédico ele pode realmente atuar sem ferir a competência de outro profissional. Então, para a pessoa ter habilitação nessa área, ela precisa, além de ter o certificado, que é importante, ter o certificado para poder comprovar que ela fez uma pós-graduação e ela tem o conhecimento, além dessa pós-graduação estar justamente reconhecida pelo MEC, a pessoa ainda pode também fazer aquela prova de título para receber um certificado que ela é especialista em biomedicina estética.
Então, observe, duas habilitações, tanto a acupuntura quanto a biomedicina estética, elas exigem que você tenha feito uma pós-graduação. Ah, são as únicas? Não. Praticamente todas as habilitações que você vai estar atuando diretamente no mercado de trabalho em si, você precisa de um certificado de pós-graduação, você precisa de uma especialização ou de um diploma que você fez o mestrado, que você fez o doutorado, para poder comprovar que você pode sim atuar na área, senão você vai estar caindo naquele problema do exercício ilegal da profissão. E o título de especialista, ele é interessante tanto como para a acupuntura, para poder atestar que você realmente você tem todos os conhecimentos necessários para poder atuar nessa área. Ah, então quer dizer que para poder atuar em biomedicina estética ou em acupuntura, eu tenho que fazer as duas coisas? Não, você pode fazer uma especialização para você poder atuar de forma direta no mercado de trabalho. Mas se você quer um reconhecimento a nível nacional de que você realmente entende e muito bem do assunto, aí você pode se submeter a fazer essa prova de título de especialista, ou em biomedicina estética ou em acupuntura. Existem também outras provas de título em outras áreas, por exemplo, virologia, bioquímica, parasitologia. Então, existem essas outras provas de título. Tá? Mas para essas aí, para quem quer atuar realmente diretamente no mercado de trabalho, talvez é algo que se deva pensar, né, no futuro próximo. A outra habilitação é a questão da análise ambiental, também muito comum, muito recorrente nesse momento não só atual, mas desses últimos anos, o quanto essa parte ambiental ela vem crescendo cada vez mais. Então, nessa questão da análise ambiental, então a pessoa ela trabalha com especificamente o profissional biomédico, ele vai estar atuando na assessoria, então ele vai estar ali acompanhando as questões que estão relacionadas ao meio ambiente, inspeções ambientais, monitoramento, principalmente de amostras de água e solo, é onde o biomédico ele vai poder atuar também. Ele pode atuar na questão da licença ambiental, apesar de haver alguns vetos em relação a isso, deixando claro que quem pode estar ali trabalhando com a questão da licença ambiental deveria estar ou biólogo ou engenheiro florestal, porque ele tem um conhecimento muito mais amplo e específico em relação à questão do meio ambiente, mas o biomédico ele pode atuar até junto com esses órgãos, junto com esses outros profissionais na questão não só da licença, mas também de projetos voltados para o meio ambiente que visam uma diminuição desse impacto ambiental em algum tipo de grande projeto, que acontece muito aqui na nossa região amazônica. Além disso, administrar processos de licenças, autorizações ambientais nas 3 esferas, pode e vai atuar também na questão do diagnóstico, parecer, relatório para esses órgãos e pode ministrar treinamento e desenvolver programas para a área da educação ambiental. Então, para a nossa região, para a nossa realidade, né, a Amazônia, essa análise ambiental acaba sendo bastante ampla nesse sentido. Então, com isso, quais são as competências do biomédico dentro dessa área da análise ambiental? Ele vai atuar na parte da regulação, do controle, da fiscalização, do licenciamento e da própria auditoria ambiental. O que seria essa auditoria? É você acompanhar tudo que acontece na questão do licenciamento, desde o início dos documentos, quais são os testes, o que pode ser feito para poder minimizar os impactos. Então, tudo isso você vai estar acompanhando como fiscal para ver todos os impactos positivos e negativos que podem estar ocorrendo naquele projeto ou naquele local através do meio ambiente. Monitoramento ambiental, gestão, proteção e controle da qualidade, ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros, conservação dos ecossistemas e das espécies, incluindo aí o manejo e a proteção, e o estímulo e difusão de tecnologias, informação e também educação na área ambiental. Então, tudo isso compete ao biomédico. E o sanitarista? Bom, sanitarista, quem deseja trabalhar nessa área, então precisa compreender como é que ocorre a questão da vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária, ela compreende a questão das doenças
que podem trazer algum risco à saúde, a questão das epidemias, os fatores biológicos, decorrentes até mesmo de problemas sanitários. E aí vem a pessoa para trabalhar em serviços, em área de alimentos, em área de produtos. Em área de serviços, o sanitarista ele vai estar no laboratório, inserido, né, no laboratório, hospital, clínicas médicas, clínicas estéticas, odontológicas, até mesmo no banco de sangue. Na área de alimentos, então ele vai estar vendo especificamente, sanitarista, a questão das matérias-primas que são utilizadas, os equipamentos e os utensílios, as embalagens, os métodos, os prazos de validade, ou seja, todo o processo que é utilizado e acompanhado no processamento de vários tipos de alimentos, tá? Isso na questão da indústria alimentícia. E de produtos? Bom, na questão dos produtos, ele está muito mais relacionado na questão do controle, na monitorização, na fiscalização da produção, transporte, comercialização, distribuição de vários tipos de produtos. E aí, que são esses vários tipos de produtos? Pode ser remédio, pode ser perfume, pode ser produtos até mesmo da própria, como eu coloquei, da área farmacêutica, produtos de higiene, produtos relacionados a áreas de cosméticas, a área cosmética, introduções de tecnologias na área da saúde, ou seja, o sanitarista ele tem um amplo campo de atuação, não é somente como a gente pensava, então ele vai atuar somente na questão das doenças, acompanhar as doenças, verificar a questão das epidemias, dos surtos, das pandemias. Não, ele tem uma atuação muito maior do que isso. Ele dá para atuar nesses locais, dependendo da demanda, dependendo do local, dependendo do que você realmente vai querer trabalhar na área sanitária. O que compete especificamente ao biomédico? Atuar como sanitarista, nesse caso aqui, desde que ele comprove que ele tenha cursado disciplinas referentes à saúde pública, ou seja, ele tenha conhecimento em saúde pública, ou que tenham conhecimento curricular ou didático, ou até mesmo de prática, em serviços de saúde sanitária. Atuar no monitoramento de água, informando a questão da potabilidade e prevenindo possíveis doenças que são transmitidas pela água. Nós temos muitas doenças que são transmitidas pela água, como é o caso aqui da hepatite A, da cólera. Então, essas doenças que são veiculadas ou transmitidas através da água, então tem como o sanitarista, o biomédico sanitarista, fazer o acompanhamento dessa água, da qualidade dela. E promover a educação sanitária através de palestras e cursos, tá? Então aqui foi feita uma resolução determinando o que exatamente desde 2007, onde ou que local, como o biomédico ele poderia estar atuando dentro da área da vigilância sanitária. Então ele pode trabalhar em farmácias, mercados, restaurantes, aeroportos, indústrias, óticas, escolas, funerárias, estabelecimentos de tatuagem, piercings, hotéis, motéis, pousadas e pensões. Então ele pode atuar em todos esses espaços, obedecendo justamente às competências que são exigidas. Mas digamos assim, mesmo que você tenha tido aulas, disciplinas dentro da área de saúde pública, você ainda não está totalmente, mas eu ainda não sei se realmente eu tenho o conhecimento necessário. Existe também especialização na área de vigilância sanitária. Análises bromatológicas. Nessa questão aqui, nas análises bromatológicas, então o biomédico ele vai estar estudando, fazendo o acompanhamento, monitorando especificamente a questão dos alimentos, a questão do controle de qualidade, do processamento e do armazenamento desses alimentos que são processados. Então, nessa questão da área alimentícia, então além do biomédico, né, ele poder atuar nessa área, então ele pode atuar em todo o processo, em toda a cadeia da indústria alimentícia. Desde de estudar algum tipo de controle de qualidade, você fazer um estudo em relação à composição química, análise bioquímica, análise microbiológica para saber se tem alguma bactéria ali que porventura possa estar contaminando aquele ambiente,
verificando, né, a questão do valor alimentício, valor calórico, as propriedades físicas, químicas, se tem algum tipo de contaminante, se aquele alimento sofreu algum tipo de fraude, e aí você pode fazer várias análises. Então aqui você vai estar fazendo análise especificamente de toda a questão do alimento que possa realmente alterar a sua estrutura, a sua composição. Então, nesse caso, o biomédico ele pode e vai estar realizando análises físico-químicas, entender a questão da composição física, pH, química, a composição, né, se tem algum tipo de alteração nessa estrutura química do componente do alimento, a realizar análises microbiológicas, então juntando isso para poder fazer justamente o que a gente chama de controle de qualidade. Isso vai ser aplicado em todos os processos da indústria, desde o momento da produção até o armazenamento. Poderá também assumir as atividades de responsabilidade técnica para fazer relatórios, perícias, consultorias e, além disso, assinar os laudos. Deve e pode trabalhar na questão do controle de qualidade, principalmente na questão da fabricação e estocagem desses alimentos que são processados, na pesquisa de novos produtos e no controle de qualidade dos produtos já existentes, ou seja, dos produtos que já estão no mercado. Então, tem como você estar fazendo esses tipos de análises físico-químicas e microbiológicas para poder ter esse controle de qualidade desses produtos, desses alimentos. Então, para você poder atuar na área de bromatologia, então você tem que ter uma graduação que tem essa disciplina, bromatologia, e a especialização, você pode fazer especialização na área de análises bromatológicas, mas como eu mostrei para vocês, né, a área de atuação ela é bem vasta, então você vai ter que ver uma especialização que vai depender não só da área de atuação, mas também da exigência do mercado de trabalho de onde você quer exatamente trabalhar. Na parte de microbiologia clínica, então na parte da microbiologia é quando a gente estuda esses micro-organismos, presença de bactérias, vírus, fungos. Então esses micro-organismos eles estão presentes no nosso dia a dia. Então eles estão presentes nos próprios alimentos. Então, digamos, se você deixou um pão ali em cima da geladeira e esqueceu desse pão, uma semana depois, se você pegar esse pão, ele já está com bolor. Um bolor é um fungo. Então, a microbiologia, ela estuda a questão desses micro-organismos, o que eles podem causar de doenças, né, que nós chamamos o conjunto dessas doenças de patologia. Podemos estudar dentro da área de microbiologia a questão da genética, alterações genéticas que podem provocar justamente organismos mais resistentes à ação de antibióticos, que é o caso das bactérias. E a bioquímica, estudar a estrutura desses micro-organismos, como é essa estrutura e de que forma, por exemplo, nós podemos atuar para poder combater aquele tipo de infecção, estudando de forma muito minuciosa a questão da bioquímica desses micro-organismos. Então, o biomédico que quer atuar nessa área da microbiologia, ele tem que estudar os micro-organismos, entender toda a questão das bactérias, as suas patologias, a parte da genética, a parte de sua reprodução, como você deve fazer para poder fazer o diagnóstico dessas bactérias, não só as bactérias, mas entra também os fungos, entra também a questão dos vírus. Então, você tem que ter um conhecimento desses micro-organismos para toda essa questão, até mesmo do diagnóstico, sua evolução, a resistência a vários tipos de remédios, para você poder entender como funciona a microbiologia. Atuar na identificação, classificação e cultivo desses micro-organismos, assim como o desenvolvimento de novas metodologias técnico-científicas, ou seja, a partir desse conhecimento básico de microbiologia, você pode estar utilizando, você estudar a bioquímica do micro-organismo, a genética, para saber se está havendo algum tipo de mutação, por exemplo, e a partir disso você determinar, desenvolver uma nova metodologia, uma nova técnica baseada em evidências científicas que pode auxiliar na questão do diagnóstico, melhorar a pesquisa e assim vai. Realizar exames laboratoriais relacionados à área,
a área de microbiologia, emitir laudos. Digamos, você está trabalhando no laboratório de análises clínicas e aí, nesse laboratório tem lá o setor de microbiologia. Então, você como biomédico, porque você tem essa disciplina, tem o conhecimento na sua grade curricular, então você pode assinar o laudo e liberar esse resultado da área de microbiologia. Então, para que você tenha habilitação especificamente, então durante a sua graduação você tem que observar se tem essas disciplinas básicas, que é a microbiologia e a microbiologia clínica. Tem. E, mesmo assim, ainda é interessante você também realizar uma especialização em microbiologia. Porque o que você vê na graduação acaba não sendo 100% do que você precisa estudar para poder compreender a questão não só da microbiologia básica, como também o conhecimento na microbiologia clínica. Tá? Na área de parasitologia. Na parasitologia, então aqui a gente está estudando os parasitas que afetam diretamente a saúde humana. Então, a parasitologia humana, elas podem ser seres unicelulares ou pluricelulares. Quando vocês chegarem a estudar a questão da parasitologia, ainda vai demorar um pouquinho. Então, vocês vão ver que existe o que nós chamamos de protozoários, que são esses seres unicelulares, e os helmintos, que são os vermes, que são os pluricelulares. Então, o estudo desses parasitas, eles vão provocar vários tipos de alterações nesse paciente que podem ser conhecidos. Vamos lá, malária, comum na sua região amazônica, a doença de Chagas, nós temos anualmente algum surto em relação à transmissão da doença de Chagas pelo consumo de açaí, e outros tipos de infecções parasitárias, né? A questão da lombriga, e vários outros tipos de parasitas aqui, tá? Então, é só para listar alguns que talvez você já tenha ouvido falar sobre esses parasitas. Então, o estudo da parasitologia, então você está estudando a questão desses parasitas, como é que eles se mantêm no meio ambiente, como é que ocorre a infecção no homem, o que esse parasita provoca no homem, se é um parasita que vai colonizar, povoar, né, a parte do intestino. Então, quais são as alterações que esse parasita ele provoca no intestino? Ele provoca fezes diarreicas. O paciente ele fica, ele começa a perder peso, porque o parasita ele está sugando todos os nutrientes que o paciente ele está ingerindo. Então, esse estudo de como ocorre esses parasitas, o que eles alteram no hospedeiro, no caso nos humanos, e essas patologias, que é de interesse da parasitologia. Então, o biomédico, que ele quer atuar nessa área, então ele tem que entender como é que ele vai fazer a identificação desse parasita para que sejam tomadas medidas em relação ao tratamento do paciente. Ou seja, você aplicar esse conhecimento para poder identificar qual é o parasita que está provocando aquela patologia, aquela sintomatologia no paciente, e a partir daí direcionar para o melhor tratamento possível para poder eliminar esse parasita. Então, compete ao biomédico realizar exames laboratoriais relacionados à área, além de emissão de laudos, atuar em programas de educação na área de saúde e saneamento, além de estudos epidemiológicos, e atuar na identificação, bem como no desenvolvimento de novas metodologias técnico-científicas, ou seja, a partir do conhecimento de como aquele parasita ele afeta a saúde humana, então a partir daí você pode pensar, até mesmo pesquisar num novo método de diagnóstico para poder identificar, em outras formas de poder, até mesmo de estudar de forma muito mais minuciosa como aquele parasita afeta a vida humana. Se vocês tiverem interesse, pesquisem sobre o caramujo africano. Na área de virologia, então na área de virologia, nós temos o quê? Nós vamos estudar o vírus e todas as suas propriedades. Olha, coronavírus, então é aqui por onde você vai estudar tudo sobre esse vírus. Então você vai ter que entender todas as qualidades, todas as suas propriedades de como esse vírus ele vai estar produzindo algum tipo de patologia no homem. Então você vai estudar de como, por exemplo, ele consegue entrar numa célula humana, de que forma ele vai entrar,
como ele vai se replicar, como ele vai produzir essas alterações que a gente observa nos pacientes que apresentam algum tipo de infecção viral, como a dengue, que é também comum aqui na nossa região. Então, aqui você vai estudar todos esses tópicos, tá? Classificação, replicação, patogênese, imunologia, vacinas, terapias, método diagnóstico, quimioterapia, medidas de controle, epidemias de vírus e assim vai. Então, você tem um campo muito vasto para poder trabalhar na área de virologia. Então, o biomédico ele pode realizar exames laboratoriais e emitir laudos. Ele vai atuar diretamente na questão da identificação, classificação, estudo, aperfeiçoamento, ou seja, todos os aspectos relacionados ao estudo daquele vírus em particular, ou de vários tipos de vírus, ou um conjunto de vírus. Então, é isso que o biomédico ele vai estar atuando diretamente. Na questão da bioquímica, bom, aqui na bioquímica a gente vai estudar ou entender de uma forma muito mais complexa e profunda a questão da estrutura molecular e a função metabólica desses componentes, tanto celulares quanto virais e outros tipos de componentes de outros micro-organismos. E aí você vai estudar como são as proteínas, como são as enzimas, como são os carboidratos, os lipídios, os ácidos nucleicos. Então, a bioquímica, ela estuda todas essas estruturas moleculares e essas funções metabólicas desses componentes e ela acaba atuando ou entrando em outras áreas. Então, ela meio que também precisa de outras áreas, ou você vai precisar de outras áreas para poder compreender de que forma você vai estar aplicando o conhecimento na bioquímica. E aí, claro, esse conhecimento você vai estar elencando, como está mostrando aí, na indústria farmacêutica, na área médica, na parte da agricultura, na área alimentícia, na cosmética, na área de novas tecnologias, na área de análises clínicas. Então, em praticamente todas as áreas você vai estar atuando dentro da área de bioquímica para poder estar estudando algo específico, para poder fazer um melhoramento, está atuando também dentro da questão do controle de qualidade. Então, é uma área também, assim como a virologia, é uma área bem vasta. Então, aqui, como compete para o biomédico realizar exames laboratoriais e emissão de laudos e também atuar nas áreas de pesquisa e de docência. Docência é ensino, tá? Biofísica. Então, aqui na área de biofísica, o que é interessante, porque você tem uma união de duas informações totalmente, que a gente pensa, totalmente avessas, mas elas têm uma relação muito grande e elas são importantes, que é você estudar toda a questão da física, né, as estruturas a física mecânica, mecânica de fluidos, a termodinâmica. Então, você estudar toda essa parte da parte da física e pegar esse conhecimento e aplicar isso na biologia. Então, você vai, por exemplo, tentar entender através usando a luz da física, entender, por exemplo, como é que o nosso cérebro ele consegue decodificar e interpretar vários tipos de estímulos ao mesmo tempo. De que forma nosso ouvido consegue captar esses diferentes estímulos sonoros, de que forma a parte sensorial, né, a parte sensorial ela deve estar funcionando, de que forma o nosso organismo ele vai estar detectando, por exemplo, que o nosso corpo está tendo um aumento de sua temperatura, que o paciente está chegando num quadro de febril. Então, todos esses conhecimentos ou essas explicações, então elas meio que se entrelaçam da física junto com a biologia. Mas isso é importante? É importante sim, porque a partir desse conhecimento você pode, no caso, utilizar para fazer a utilização em outras áreas médicas. Querem um bom exemplo? A ultrassonografia. A ultrassonografia é justamente a união da teoria da física junto com o entendimento de como funciona a biologia ou a fisiologia do nosso corpo. E a partir daí veio a questão do estudo dos ultrassons e a aplicação deles na área médica. Então, a biofísica ela é muito importante porque você tem uma aplicação direta na área médica. Radiologia e imaginologia. Então, aqui é quando você estuda os sistemas do corpo humano através de vários tipos de exames de imagem. E entre esses exames de imagem, nós temos a radiologia convencional, mais clássica aí é a questão dos raios-x,
ou outros tipos de metodologias de exames de imagem, como a mamografia, ecografia, ultrassonografia, ressonância magnética. Então, todos esses exames de imagem, eles compreendem justamente o que a gente chama de imaginologia, tá? Então, aqui, quando a gente trabalha com a parte de imaginologia, então eu preciso da base, que é você entender a biofísica. E aí, para você poder trabalhar com tudo isso, então o que vai competir exatamente ao biomédico que quer trabalhar nesta área, que também é uma área que está em franca ascensão? Realizar atividades em serviços de radiodiagnóstico, e aí você vai operar equipamentos, operar o sistema de diagnóstico por imagem, com todos esses elementos. Você vai trabalhar com a parte de radiografia, radioterapia, entender como você vai estar trabalhando com as radiações ionizantes e a questão do controle dessas radiações ionizantes. Então, você precisa da base para poder entender a parte de imaginologia. Você vai precisar da física e especificamente da biofísica. Além disso, você também vai estar trabalhando com a parte de gerenciamento de serviços de radiodiagnóstico. Então, você não vai... a única coisa aqui que você não vai estar fazendo exatamente é emissão de laudo. Mas o resto você vai estar fazendo diretamente, mas emitir laudo especificamente você não vai poder emitir o laudo. O que mais? Realizar a radiografia convencional e contrastada, exceto o laudo. Atuar em sistemas de informação, prontuário eletrônico, telemedicina, sistema de apoio de decisão, processamento de sinais biológicos, internet na área da saúde, padronização da informação, processamento de imagens, bioinformática, e essas tecnologias mais avançadas dentro da imaginologia. Então, é isso que você vai poder atuar. E na parte de hematologia. Hematologia, você vai estar trabalhando com a questão dos elementos figurados do sangue. Você vai estudar a questão das hemácias, leucócitos, das plaquetas e entender como eles são produzidos, o local em que eles são produzidos, como eles atuam na parte da circulação sanguínea, qual a importância desses elementos, além de estudar esses órgãos que estão relacionados com a formação dessas células sanguíneas, além de você vai estudar todas as doenças relacionadas com a área da hematologia. Um bom exemplo, anemia ferropriva, anemia falciforme, talassemia, os vários tipos de leucemias e várias doenças que afetam o bom funcionamento das plaquetas. Então, compete ao biomédico ele realizar exames laboratoriais relacionados à área de hematologia, além da emissão de laudos. Na área de banco de sangue, nós temos o quê? No banco de sangue, você vai estar atuando em vários processos, em várias áreas diferentes, como na área da coleta, principalmente na parte aí da aplicação de testes para a identificação das principais doenças que são transmissíveis pelo sangue, como a AIDS, o sífilis, a HTLV 1 e 2, as hepatites, a doença de Chagas, a malária nas regiões endêmicas. Chagas e malárias na região endêmica, estamos falando aqui, Amazônia, tá? Então, aí, nessa história do banco de sangue, então você vai utilizar, você vai estar atuando, tá, em várias áreas desse processo do banco de sangue, realizando esses testes, até mesmo na questão de supervisão da área do banco de sangue, para você poder entender como você vai separar esse sangue, armazenar e deixar lá catalogado e armazenado para quando os hospitais precisarem de um concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, de plasma e assim vai. Então, nesse caso, o biomédico ele pode executar trabalhos específicos relacionados ao processamento semi-industrial e industrial desse sangue, bem como todos os procedimentos técnicos do banco de sangue e outras áreas relacionadas, como a área de transfusão, a parte de hemocomponentes, hemoderivados, executar o processamento de sangue e a sorologia, por vários tipos de técnicas, realizar os exames pré e pós-transfusionais nos serviços de hemoterapia, identificar as alterações nas células sanguíneas e produzir relatórios para as equipes médicas, assumir chefias técnicas, assessorias e direção das unidades de hemoterapia e, além disso, manusear os equipamentos de autotransfusão. Na questão da auditoria, o que é que nós temos? Na auditoria, então, acaba sendo um exame que ele é muito cuidadoso, sistemático de todas as atividades que são exercidas
que elas são planejadas ou elas são estabelecidas para serem observadas de que forma essas atividades estão sendo executadas, para saber se elas precisam de algum tipo de adequação para poder atingir o seu objetivo. Isso é muito comum a parte da auditoria, por exemplo, na área de análises clínicas. Mas isso não quer dizer que a auditoria só é específica de análises clínicas, não. Tem outras áreas onde pode estar atuando o biomédico como auditor. Então, nisso compete ao biomédico participar de forma individual ou em equipes, na auditoria e serviços de todas as áreas de saúde, em todas as esferas, enquanto na parte pública quanto privada, realizar vários tipos de procedimentos, aí entra técnico, científico, contábil, financeiro, até mesmo patrimonial na área de ação do SUS e também na área de ação da medicina suplementar, auditar os serviços de estatística aplicada à saúde, realizar demandas procedentes do Ministério da Saúde, público, diretoria das secretarias estaduais de saúde, procura direta de usuários. Então, qualquer órgão que esteja interessado em realizar um tipo de auditoria, ele pode contactar um biomédico. Auditar contas hospitalares de todas as esferas, inclusive da rede particular. Acompanhar a realização de ações e serviços que estão previstos em planos municipais de saúde, quando eles estão autorizados a realizar a questão da auditoria. Certo? E aí vem a imunologia, para a gente poder finalizar essa primeira parte, que ela é longa. Então, na imunologia, o que a gente vai estar trabalhando especificamente na imunologia? Então, na imunologia, a gente vai estudar de que forma o nosso corpo ele vai responder frente a esses micro-organismos ou frente a essas infecções, um processo inflamatório, e entender como o nosso organismo ele reage a esses processos infecciosos ou inflamatórios e entender por que algumas pessoas elas não conseguem responder de forma adequada ou determinado tipo de doença acaba prejudicando a resposta adequada do nosso chamado sistema imune. Então, você vai estudar as doenças imunológicas que acabam prejudicando o nosso organismo de responder de forma adequada a esses diferentes tipos de patógenos ou micro-organismos. Então, aqui na parte da imunologia, e aí a imunologia entra tanto a básica quanto a clínica, né? Porque você vai estar trabalhando para entender como o nosso corpo responde frente a esses diversos tipos de patógenos, e ao mesmo tempo você vai estar utilizando este conhecimento para desenvolver métodos de diagnóstico que possam detectar a presença, por exemplo, desse micro-organismo em um tempo que dê para fazer um tratamento adequado para o paciente. Então, nesse caso, compete ao biomédico atuar nos laboratórios e também nos laboratórios que são os laboratórios clínicos e também nos centros de pesquisa, realizar exames laboratoriais e emissão de laudos. Tá? E aqui a gente finaliza essa primeira parte, porque depois vai entrar a segunda parte, porque essa questão das habilitações na área biomédica, ela é bem grandinha, tá, gente?